Que bênção, queridos. Vamos ficar de pé mais um pouquinho. Vamos agradecer a Deus pela bondade dEle. Você está satisfeito com o que Deus tem feito para você? Você está satisfeito com o Deus que você serve? Eu amo servir ao Senhor e eu amo o Senhor que eu sirvo. Isso é maravilhoso, queridos. Só levanta as tuas mãos só para agradecer a Deus. Lembre que ações de graças é uma celebração por aquilo que Deus já fez na sua vida. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, pela tua bondade sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre a minha casa, sobre a humanidade, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor tem feito maravilhas incontáveis. Porque nós mesmo sem conhecermos o Senhor em plenitude, já percebemos, Pai, que o Senhor tem se inclinado para nos favorecer, para nos abençoar, para cuidar de cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, nessa manhã, pela tua presença nesse lugar, a presença do teu Espírito, que nos levanta, nos supre, nos inspira, nos ensina todos os dias, e hoje eu creio que não é diferente. Aleluia. Eu te agradeço pela unção do Espírito nessa manhã, enchendo esse auditório, Pai, enchendo as nossas vidas, nos lavando, nos banhando, Senhor. Aleluia, nos cobrindo completamente, Pai, em nome de Jesus, trazendo refrigério. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa me usar nessa manhã para fazer aquilo que eu não sei fazer, que eu não tenho condições de fazer, mas que o Teu Espírito pode fazer. Que o Senhor venha estender a Tua mão sobre as nossas vidas enquanto a palavra estiver sendo ministrada, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode sair do seu lugar e dar o seu melhor abraço. Você quer homem, dá o seu melhor abraço no outro homem. Você quer mulher, dá o seu melhor abraço outra mulher, amém? Agradeço o Ministério de Música, vocês são maravilhosos. Pode ficar só o teclado um tempinho, Genil. Aleluia. Obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso. Aleluia. Bom é render graças ao Senhor. Bom é cantar louvores ao Seu santo nome. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pode ir sentando nos seus lugares depois que derem a confraternização com os irmãos, né? Os abraços. Bom dia. Quero também me congratular com quem está em casa recebendo essa palavra hoje. A unção vai te alcançar aí. O conhecimento de Deus é vivo e Ele não é limitado. Aleluia. O pastor Juarez já deu a deixa aí, né? Perguntou quem está pronto para crescimento. Nós estamos prontos para crescimento. Isso é maravilhoso. E eu fico feliz de saber que você está aqui na manhã de domingo, né? Hoje vai ser um dia bem intenso, eu creio, em nome de Jesus, onde nós teremos 3 cultos, agora manhã, tarde e noite. Nós vamos receber muito de Deus. Vamos sair daqui bem abastecidos, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 29. Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Sinta-se em família, sinta-se em casa, sinta-se no meio de irmãos. Saiba que Jesus te ama muito. Ele tem o melhor para você. Aleluia. Obrigado, Pai. Quantos abriram? Se você abriu Jeremias capítulo 29, versículo 11, diga: Deus é bom. Então, versículo 11 diz, o Senhor, Ele fala por intermédio do profeta, Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vamos parar aqui. Eu gosto muito desse texto, queridos, porque aqui nós vemos o Senhor, Ele falando para o povo o que Ele tem no coração dele. Deus, Ele tem no coração
pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus para você nunca são pensamentos de mal. Os pensamentos de Deus ao seu respeito sempre são pensamentos de paz. Essa palavra pensamentos não é apenas um ato de imaginação, mas também de planos, de execução. Deus ele tem planos de paz, Deus ele tem planos de nos fazer prosperar, abundar, crescer e a nossa vida ser um sucesso aqui na terra em todas as áreas. Quando nós falamos a vida, nós não falamos apenas o viver de existir, mas tudo aquilo que diz respeito ao plano de Deus para a nossa vida. Ministério, família, lazer. Deus quer que você tenha bom êxito em tudo aquilo que você vier fazer, no seu relacionamento. Aleluia. Deus é bom. Muito obrigado, Juninho. Vamos dar um descansinho a Juninho. Deus tem planos de descanso para Juninho também nessa manhã. Se fosse a Aurélia pregando, talvez não tivesse esse plano de descanso para Juninho. Aleluia. Então, amados, eu fico feliz em saber que Deus não me criou para sofrer. Você fica feliz de saber que Deus não te criou para sofrer? Aleluia. Deus te criou para viver o melhor dele aqui na terra. Deus ele não criou um inferno para o homem. Deus criou um jardim para o homem. Deus criou o Éden. Quando Deus pensou em fazer o homem, Deus antes ele já fez um jardim chamado Éden. Ele cultivou, ele preparou esse jardim. Ele preparou um ambiente para colocar o homem. E Deus só criou o homem depois que o ambiente já estava preparado. Isso é maravilhoso. Isso me vê a figura de um pai e de uma mãe, de uma família, quando está para gerar um bebê. Antes do bebê nascer, ele já prepara o quarto, ele já prepara o berço, já compra as roupas, ele já prepara todo o ambiente. Isso é maravilhoso. Eu estava ouvindo ontem a mensagem do culto de jovens aqui, né? E eu estava recebendo muito. E foi maravilhoso quando o nosso irmão estava ministrando. E ele citou algo que o pastor João costuma dizer, né? O pastor João, ele disse que Deus ele não está recalculando as promessas para saber se pode cumprir. Deus não está lá no céu pensando, meu Deus, eu prometi que todas as necessidades dele serão supridas. Será que eu posso dar conta? Será que eu posso cumprir a minha palavra ainda? Você tem dúvida que Deus pode cumprir a palavra dele? Não, Deus pode cumprir, sempre Deus vai poder cumprir a sua palavra. Deus ele tem recursos de sobra. Aquilo que Deus disse, ele se comprometeu e ele tem recursos para cumprir. Isso é muito bom. O próprio Jesus ele disse que quando um homem vai fazer uma casa, ele deve primeiro fazer as contas para saber se ele vai ter condição de terminar aquilo que ele começou a fazer. Então, se Jesus ele nos ensina que eu e você precisamos fazer as contas, se temos condições de terminar aquilo que começamos, com certeza Deus já fez as contas antes de começar. Deus ele já sabe que ele pode cumprir as promessas. E aqui ele está dizendo aqui para você. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que vai acontecer quando você buscar Deus de todo o seu coração? O versículo seguinte, o versículo 13 diz, o versículo 14 diz, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a sua condição. É o que o Senhor está dizendo. Me busque de todo o coração. Eu serei achado. Ou seja, você vai me buscar e você vai me encontrar. Eu não vou me esconder de você. Eu me deixarei encontrar. Você me busca e eu me deixo encontrar. Aleluia. Eu serei achado e eu vou mudar a sua sorte. Imagina, querido, se eu dissesse para você aqui, ó, se tiver alguém aqui com algum problema, alguma conta atrasada, algum problema na família, me busca amanhã na igreja e eu vou pagar todas as suas contas. Ah, se tem alguém doente, seja qual for a enfermidade, vem amanhã no gabinete e eu vou orar por você. E se você não sair curado, então eu não tenho credibilidade alguma. Já pensou? Então você pode levar a minha casa. Não seria muito forte?
o Senhor, Ele está dizendo, me busque. Ele diz, faça prova de mim. Ó, provai e vede. Faça prova de mim. Ele diz, me busque porque eu vou mudar a sua sorte. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, queridos, e Deus não mudar a sua sorte, então Ele não seria Deus. Então a integridade dele estaria em xeque. Mas Ele nunca vai colocar em xeque a sua palavra e a sua integridade. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir sobre a minha vida. Ele está velando sobre a palavra dele. Ele está de olho na palavra dele. Ele está ali guardando as suas palavras. As palavras de Deus, elas serão cumpridas. É Ele quem vela. Aleluia. Então, queridos, aquilo que Deus disse, Ele se compromete. E Ele vai cumprir. Vale a pena você buscar a Deus. Agora, como? De todo o seu coração. Todo é todo. Aleluia. Todo o seu coração. Quando a gente busca a Deus de todo o coração, não tem espaço para mais nada. Isso é maravilhoso, não é, amado? Você saber que não tem espaço no seu coração para mais nada. Não tem espaço para dúvida, não tem espaço para medo, não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para mais nada que não seja o plano de Deus na sua vida. E as promessas dele na sua vida. Busque de todo o seu coração. Só tenha lugar no seu coração para aquilo que está em linha com a vontade de Deus. Você vai ver, a sua sorte vai mudar. Aleluia. Isso pode ser em qualquer área. Em qualquer área nós vamos ver o melhor de Deus. E isso tem a ver, queridos, essa busca tem a ver com a intenção de aprender de Deus. O desejo de ouvir, o desejo de ser ensinado, o desejo de absorver o conselho, o conhecimento para praticar. Esse buscar não é simplesmente encontrar Deus e dizer, pronto, Senhor, estou aqui, agora me dá tudo que eu preciso. Não é assim que funciona as promessas de Deus. Buscar a Deus é buscar o seu conselho, é chegar na sua presença, sabendo que nós estamos na presença de Deus, Deus está em todo lugar, mas é se aproximar com o coração, no sentido de querer ouvir os seus conselhos e colocar em prática na sua vida. Buscar o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Não é ir fazer um saque e sair. Mas é realmente absorver o que Deus tem para a sua vida. Você vai ver. Não vai ser como um passe de mágica. Deus não é mágico. Deus é Deus. Ele é poderoso. Ele não faz mágica, queridos. Deus, Ele estabelece um processo de crescimento, de mudança. Agora, claro que Deus, Ele também faz milagres. Ok? Então, em algumas situações, milagres acontecem e uma água se transforma em vinho de uma hora para outra. Mas esse milagre não é o processo que Deus opera tudo o tempo todo. Muitas coisas, Deus estabelece as suas leis e os seus princípios. E aquilo que já tem um princípio e uma lei estabelecida, normalmente as coisas vão acontecer nesse fluir. Aleluia. Está comigo, queridos? Então, existe um fluir de crescimento. Deus, Ele pode e muitas vezes Ele vai fazer coisas sobrenaturais. Aleluia. Muitas vezes. Como, por exemplo, Deus pode fazer um milagre financeiro na sua vida. Num dia, mudar completamente. Uma pessoa chegar para você e dizer, rapaz, ó, Deus falou comigo, eu vou te doar 1 milhão. Isso não seria bom? Eu tenho um colega de ministério, pastor, eu ouvi esse pastor falar, e ele disse que ele estava construindo uma igreja, e de repente o tesoureiro chegou para ele, e o tesoureiro disse, pastor, esse mês as coisas não estão muito boas. A gente precisa pagar 800 mil reais da obra, da construção. Ele perguntou, quanto tem em caixa? Tinha perto de 100 mil. Para pagar 800 mil. Você sabe que 100 mil não é um dinheiro bom? Mas para pagar 800 mil. Já não é uma coisa muito boa, né? Aí esse tesoureiro chegou meio desanimado assim, e o pastor estava lá,
E ele crê na lei da semeadura, dá e dá-se-vos-á. E ele naquele dia, ele disse, rapaz, tem um pastor aqui nessa igreja, aqui na região que está falando muito mal de mim, da nossa igreja. Ele ouviu falar que tinha um pastor que estava falando mal da igreja dele e dele. Ele disse, faça o seguinte, pega o dinheiro que tem todinho, chama o pastor e nós vamos doar todinho esse pastor que está falando mal da gente. Não parece loucura? A fé parece loucura. E ele ligou para aquele pastor. Quando ele ligou para o pastor, pastor, eu preciso que o senhor venha aqui. Eu tenho algo sério para conversar com o senhor. O pastor chegou lá desconfiado, né? Porque estava falando mal dele, espalhando na cidade. Disse, rapaz, se você quer uma igreja que vai... O pessoal chegava lá e dizia, se você quiser uma igreja que é tudo de todo jeito, vá lá naquela igreja das portas largas. Ficava falando. Aí quando chegou lá, o pastor meu, assim, ele disse, quando o pastor entrou, ele disse, pastor, eu quero fazer uma oferta na sua vida. Chamou o tesoureiro deu cerca de 100 mil reais para aquele pastor. Ele disse, nunca mais aquele pastor falou mal dele, nem da igreja dele. Mas e agora? Ele tinha 800 mil para pagar, tinha 100, faltava quanto? Perto de 700 mil, né? Então, com essa situação, essa oferta, agora aumentou o problema dele, aparentemente. Agora ele precisava de tudo, tinha que pagar tudo. E ele ficou lá, crendo em Deus. Ele disse que naquela semana, um irmão da igreja dele, empresário, Deus fala com esse irmão e diz, rapaz, a sua igreja está construindo e você aí, construindo sua empresa, fazendo esse negócio tão grande e você não faz nada pela sua igreja. E ele disse que aquele irmão liga para o pastor e diz, pastor, eu preciso ir aí na sua igreja. Aí o irmão chega com 2 malas. E o pastor disse na hora, estava lá sentado no gabinete, disse, ele deve estar chegando para bem vai viajar. Eu pedi uma oração para viajar. Empresário às vezes viaja muito, né, para fazer negócio, fechar negócio. Disse, deve pedir oração para viajar. E o irmão, quando entra, ele conta essa história, diz que Deus falou para ele essas coisas. E ele disse, pois eu vim aqui hoje, pastor, ofertar esse dinheiro para o Senhor. E naquelas 2 malas estava em dinheiro, em espécie, R$1 milhão. Ele estava precisando de 800 mil para pagar as contas. Aquilo ali foi um milagre financeiro, queridos. Você está comigo? Aquilo ali não fez parte de um crescimento. Agora, esse pastor, hoje ele pastoreia várias igrejas. Ele tem várias igrejas grandes, igrejas que, as igrejas, os patrimônios da igreja dele são milionários. Ele conta esse testemunho de um milagre financeiro que ele recebeu. Mas a administração das igrejas, o crescimento das igrejas dele não depende de milagre financeiro. Depende de boa administração. Está comigo, queridos? E, claro, da bênção de Deus sobre a vida dele, dos princípios da palavra. Mas, eventualmente, Deus pode fazer um milagre e algo extraordinário acontecer na sua vida. Deus pode abrir uma porta, Deus pode fazer um milagre na sua saúde. Aleluia. Então, quando a gente serve a Deus, existem milagres que normalmente são pontuais e também pode ter uma frequência boa. Não pode ser uma coisa pontual que aconteceu lá atrás. Tipo, um dia eu me lembro, Deus fez um milagre na minha vida quando eu era criança. Eu quase não nascia, mas eu nasci por um milagre. E agora a pessoa tem 50 anos de idade e nunca mais experimentou um milagre de Deus. Talvez tenha alguma coisa errada também aí, queridos. Eu percebo na minha vida particular, intervenções divinas que acontecem com uma certa frequência. Praticamente todo ano eu percebo alguma intervenção divina que acontece. Não é todo dia. Eu sei, eu confio na bênção, na provisão, na guarda celestial de Deus na minha vida. Se bem que nessa área da guarda celestial, praticamente todo dia nós testemunhamos anjos cuidando das nossas vidas. Mas eu falo dessas outras coisas. E eu vejo isso acontecendo na minha vida. Mas o dia a dia, queridos, depende de princípios da palavra, de buscar o Senhor, de buscar crescer, de buscar o conhecimento, de buscar intimidade com o Senhor. E Ele vai trazendo instruções, Ele vai trazendo sensibilidade para coisas que você precisa mudar, ajustes que você precisa fazer, seja na sua vida, seja numa administração de algo que você está administrando. Está comigo?
Aleluia. Até mesmo como professor na universidade, o Senhor, muitas vezes, Ele traz algumas direções de como eu devo dar aula, queridos. Eu dou aula, por exemplo, cálculo. Eu dou aula de cálculo já faz 14 anos que eu dou aula de cálculo na universidade. E eu consigo dar uma aula de cálculo, começar agora e dar o curso todinho de cálculo. Se me botar um quadro aqui na minha frente, eu dou, e um lápis na minha mão e um apagador, eu dou um curso, 60 aulas de cálculo, sem precisar olhar nada. Por quê? Porque eu tenho uma base grande de estudos, muitas horas de estudo, muita, como o pessoal fala, né? Bumbum na cadeira ali, estudando. Isso aí não foi um milagre. Deus fez um milagre na mente do pastor. Ele fez um download dos livros do Spivak, do Moon and Follies, um download do livro do Geraldo Ávila. Qual outros livros que a gente usa bastante? Cálculo A, Diva Maria Fleming. Não, ele fez um download do livro também, lá do... deixa eu me lembrar aqui agora, porque eu estou concentrado em outras coisas. Bem, são muitos livros, né? E isso não vieram por intermédio de download. Isso não vieram por intermédio de milagre. Isso veio por intermédio de estudo, ok? Mas, para você aprender, Deus, Ele muitas vezes alarga o seu entendimento. E em sala de aula, muitas vezes eu percebo uma inspiração para mudar uma técnica de ensino, que eu não vi em aulas de didática na universidade, que eu nunca vi ninguém fazer e que muitas vezes quando eu coloco em prática, eu vejo resultados. Ok, queridos? Então, isso faz diferença. Você está sensível, porque Deus, Ele pode falar, sabe, soprar no seu coração uma dica que vai aperfeiçoar algo que você faz. Algo natural que você aprendeu, mas que você faz, e agora você faz também por meio de inspiração. Deus é bom. Então, eu quero ir com você lá para Provérbios capítulo 22, versículo 4. Está escrito: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Repita comigo, diga: o galardão da humildade. Vamos falar de outra forma. Diga: a recompensa do humilde. Diga: a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Diga: riquezas e honra e vida. Aleluia. Então, pastor, o que é que isso tem a ver com o texto anterior, de buscar a Deus? E agora, humildade. É necessário humildade para você buscar a Deus, queridos. Humildade é uma disposição. Antes de qualquer coisa, humildade é uma disposição para ouvir. Uma disposição para fazer mudanças, baseado naquilo que você ouve. Aleluia. O humilde, ele tem a capacidade de sentar para ouvir. O fato de você estar sentado aí, prestando atenção em uma ministração da palavra, isso é uma expressão de humildade. Não só estar sentado fisicamente, mas estar sentado com o seu coração pronto para receber. Sabe aquela história daquela criança que a professora botou de castigo lá no milho? E ele disse: eu estou aqui de castigo no milho, mas por dentro eu estou em pé. Por dentro eu estou de pé. Ou seja, ele estava fisicamente de uma forma, mas ele não estava recebendo aquela correção de forma humilde. Porque no seu coração não havia intenção em mudar. Ele estava até obedecendo, mas ele não estava deixando aquilo ali tratá-lo. Por dentro ele continuava do mesmo jeito. E isso não é humildade. Humildade, querido, é sempre você ouviu a instrução, mas você está disposto a considerar aquilo que você está ouvindo e fazer ajustes na sua vida. Aí você vai perceber o resultado, o galardão, a recompensa da humildade. Riquezas, honra e vida.
Aleluia. Riquezas, honra e vida. O contrário, pobreza, desonra e morte. Quando alguém vai num médico e o médico diz, ó, suas taxas estão todas erradas. Você precisa fazer algumas mudanças. Você precisa agora mudar a quantidade de bolacha. Você come muito bolacha, vai poder comer só uma por dia. Eu vi um meme na internet, a mulher já quer só uma, ela pegou uma bolacha desse tamanho. Ela está obedecendo, está comendo só uma, mas não está com o coração envolvido no princípio, na motivação. Outros dias eu vi outro. O médico disse, você precisa ir para a academia todos os dias. E ela ia para a academia, entrava e saía. Ela não fazia a atividade física. Então, você observa que não é só ouvir e não é só obedecer parcialmente. É você compreender aquilo que está sendo falado para você e fazer ajustes. Eu me lembro que 2 anos atrás eu fui a um médico, fiz uns exames de sangue e minha taxa de açúcar no sangue estava ali 90. 90 parece que não é muito alto, mas também não é o ideal. Está ali no limite. Está ali na portinha para cair, assim, ó. Igual vocês às vezes ficam meio assim quando eu estou andando aqui na frente, né? Eu acho que o pastor vai cair. Está ali no limite, né? Pertinho. Qualquer coisinha você pode cair. Então ele disse, ó, o que é que você come? Eu digo, todo dia eu tomo um meio litro de açaí, como biscoitos, um monte de coisa. Doce de leite. Todos os dias, queridos. Todos os dias praticamente chegava aqui na porta meio litro de açaí. E às vezes no mesmo dia 1 litro. Então, ele disse, você tem que parar de tomar açaí. Então, ao longo desses 2 anos, eu acredito que eu não tomei 10 açaís. Eu acho que eu não tomei mais de 5. Tive que fazer uma mudança, um ajuste. Ok? Outras coisas a gente vai tendo que mudar. Biscoito recheado eu já comi alguns ainda esses dias, ainda estou precisando melhorar mais. Já não estou comprando. Quando eu ia para o supermercado, era um molho assim de biscoito que eu comprava. Agora eu não compro mais. Às vezes o pessoal ainda leva lá para casa. Eu digo, leve não, deixe longe. Porque você tem que fugir de algumas coisas. Está comigo? Porque é necessário, queridos, você fazer ajuste. Aprender tem a ver com você fazer ajuste. A humildade tem a ver com mudanças. Mudanças que você precisa intencionalmente fazer. Algumas coisas estão travadas nas nossas vidas por causa de coisas pequenas. A palavra de Deus diz que o que destrói as plantações de uvas não são coisas grandes, e sim as raposinhas. Raposinhas. Elas destroem o vinhedo inteiro. Então, você precisa observar na sua vida coisas pequenas que estão impedindo o seu crescimento. Sabe aquela coisa, mas não precisa disso tudo não. Esse não precisa é o que às vezes está atrapalhando. Diga humildade e temor do Senhor. É um princípio. Eu quero ir com vocês lá para Mateus capítulo 11, versículo 28. O Senhor Jesus, ele diz, Mateus 11, 28, Jesus, ele diz o seguinte, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o que, queridos? E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante, queridos, que às vezes a gente vê uma pessoa pobre e diz, aquela pessoa é humilde. Ajuda aquela pessoa porque ela é humilde. Você já ouviu isso? Aquele irmão é tão humilde,
rapaz, ele está com roupas rasgadas, ele está com a sandália já arrebentando, ele é muito humilde, vamos ajudar os humildes da igreja. Só que humildade e pobreza, queridos, não são a mesma coisa. Aquele irmão é pobre, vamos ajudar aquela situação, porque ele está ali. Nós, na verdade, sabemos, queridos, que não existe nenhuma pessoa que serve a Jesus que é pobre. Qualquer pessoa que serve a Jesus já não é mais pobre. Poderia ser pobre antes. Agora talvez esteja sem dinheiro. Pode parecer pobre, mas não é. Você já tem a natureza de Deus no seu coração. Você já é rico. Pastor, eu acho que eu já sou rico. Eu penso como rico, eu gosto das coisas de rico, eu só não tenho o dinheiro do rico. Eu acho que eu nasci de novo mesmo. Eu tenho um espírito de rico. Diga para alguém perto, diga aí, você tem um espírito de rico. Por isso você gosta das coisas de rico. Você gosta de coisas boas, gosta de carro bom, gosta de comer bem. Porque você tem um espírito de rico. Quando a gente nasce de novo, queridos, nós recebemos realmente o espírito de rico. Nós somos filhos de Deus. Isso acontece já no novo nascimento. Mas a mentalidade de rico, a gente não recebe. E quando nasce de novo. Só o espírito. A mentalidade não tem a ver com o seu desejo de desfrutar de coisas boas. A mentalidade, a sua mentalidade tem a ver com as coisas que você faz todos os dias. Não é só o que você imagina, isso não é a sua mentalidade, isso é a sua imaginação, ok? Mas a sua mentalidade tem a ver com o seu conjunto de crenças. Tudo aquilo que você realmente acredita e que você coloca em prática na sua vida. Aonde está a sua mente, aí está o seu braço. Sabe, Jesus disse, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu posso te dizer que aonde está a tua mentalidade, aí está o teu braço. Você age de acordo com o que você pensa, de acordo com a sua mentalidade. Não é só com o que você imagina. Ok? Porque a imaginação é um ato intencional. Normalmente a gente imagina algo. A imaginação é algo que Deus nos deu, é muito bom a gente imaginar. Foi Deus quem te deu a sua imaginação. O diabo às vezes quer pegar carona na imaginação que Deus te deu e ele coloca coisas para você imaginar. A imaginação é muito boa para você vislumbrar coisas que estão no futuro. E aí você pode imaginar, por exemplo, Deus pode te inspirar algo por dentro e você pode começar a meditar nessas coisas, começar a imaginar essas coisas. Mas isso ainda não é a sua mentalidade. A sua mentalidade é quando a sua imaginação ela vem para a sua prática diária. Então, a sua mentalidade ela é afetada pelo seu aprendizado. Quando você está aprendendo de fato, a sua mentalidade ela é transformada. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Vocês vão achar descanso para as vossas almas. Agora, aprendam de mim. Aprendam de mim. Ou seja, comecem a me ouvir e comecem a praticar aquilo que eu estou dizendo. E aí sim, vocês vão ver o que é bom de fato. Amém? Eu quero ir com vocês lá para João, capítulo 3. Capítulo 3 não, perdão, capítulo 8, ok? Vamos deixar capítulo 3 para outra oportunidade. João, capítulo 8, versículo 31, está escrito, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Quantos creram em Jesus? Se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só o que está escrito. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Se esses judeus creram em Jesus, é porque eles ouviram a palavra de Jesus. Ok?
Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus estava falando para aqueles que ouviram a palavra e creram. Aí Jesus falou: vocês que creram, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente os meus discípulos. Esse permanecer na palavra é praticar a palavra. Aleluia. É você trazer a palavra para a sua vida prática. Esse é permanecer. Eles já ouviram a palavra, eles já sabem o que a palavra diz, mas agora eles precisam praticar a palavra para permanecerem na palavra. E se eles permanecerem na palavra, então eles vão conhecer a verdade e a verdade os libertará. Isso é maravilhoso, queridos. Eu quero ir com vocês lá para o livro de Romanos. Estamos falando sobre crescimento. Crescimento depende de humildade, porque a humildade vai destravar na sua vida um processo de aprendizado. Porque um coração humilde, ele está pronto para ouvir. Não só ouvir no sentido de escutar, mas no sentido de obedecer. E aí, quando você escuta e obedece, realmente você está ouvindo com um ouvido atento, com um coração humilde, você vai obedecendo, você vai praticando, você vai fazendo ajustes na forma de fazer as coisas. Então, você está desenvolvendo um aprendizado. Aleluia! Glória a Deus! Não existe aprendizado sem prática. Não tem como você aprender sem praticar. Eu fiz todas as aulas de direção, mas eu nunca pratiquei, nunca dirigi um carro. Você está pronto para dirigir um ônibus? Não. Eu acredito, pelo menos até onde eu sei, você não consegue fazer um teste para dirigir ônibus se você primeiro não dirigiu o carro, se você não teve habilitação para dirigir um carro. Nossa irmã Aline tem habilitação para ônibus, Aline? A Aline é motorista top aqui da igreja, dirige ônibus. Eu lhe pergunto, Aline, você conseguiu tirar a habilitação para ônibus logo de primeira? Chegou lá e disse, não, eu quero tirar logo a de ônibus, eu não quero tirar de carro. Primeiro teve que tirar de carro. Permissão para dirigir, é 1 ano, né, de experiência. Aí depois de 1 ano, que é aprovado, aí pode dar entrada para tirar a D. Ou seja, você só aprende praticando, queridos. Não consegue pular etapas. Diga para alguém perto, diga aí. Nem pense em pular etapas. Não pense em dar um passo maior do que as pernas. Existem as etapas, amados. Isso é importante demais. Não tem como uma pessoa aprender logaritmo sem aprender potência. Não tem como aprender potência sem aprender multiplicação. Não tem como aprender multiplicação sem aprender soma. É o meu filho Lucas. Lucas, ano passado, Lucas tinha 8 anos, né? Aí ele aprendeu soma. Se ele aprender o soma, ele pode aprender multiplicação. Aí ele começou a aprender multiplicação. Aí Luquinha sabia aprender multiplicação. Já sabe multiplicar. Eu digo, se ele sabe multiplicar, então ele pode aprender potência. Porque 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. Ele sabia multiplicar. Eu disse, então eu vou aproveitar e vou começar a ensinar potência para ele. Disse, Luquinhas, 2 vezes 2 vezes 2. Você está multiplicando 2 por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Pronto, Luquinhas. No lugar de escrever 2 vezes 2 vezes 2, a gente pode escrever 2 e um 3 em cima. A gente diz 2 elevado a 3. A gente chama isso de uma potência. 2 elevado a 3. Ele aprendeu. Aí eu perguntei, Luquinhas, 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto é 2 elevado a 4? Ele, 16. Hoje eu posso perguntar a Lucas quanto é 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Ele sabe, 128. Rapidinho ele já faz. Depois que ele aprendeu potência, eu digo, se ele sabe potência, ele pode aprender o inverso da potência, que é um logaritmo. Eu comecei a ensinar a Luquinhas logaritmo. Eu disse, Luquinhas, o logaritmo de 8 na base 2 é um número que se nós elevarmos 2 a esse número vai dar 8.
Aí eu perguntei, qual é o número que se eu levar 2 a esse número dá 8? Aí ele, 3. Então o logaritmo de 8 na base de 2 é 3. Então eu ensinei a Lucas, ele aprendeu. Em uma semana, Lucas aprendeu potências e logaritmos, com 8 anos de idade. Na semana seguinte, ele estava sabendo. Sabe de uma coisa? Passaram-se uns 2 meses, eu perguntei, ele não sabia mais. Por quê? Compreender uma informação e aplicar na hora ainda não garante aprendizado. Na verdade, começa um processo de aprendizado. E aí eu perguntei esses 2 meses depois, ele já não sabia, já estava se confundindo. Só que 2 meses atrás ele já sabia, me dava respostas rápidas. Só que passou um tempo. E existe algo chamado poda, que é poda neuronal. Que se você não está trabalhando com aquilo que você está aprendendo, o seu cérebro, ele vai podar os neurônios. Que aprende aquilo. Que está aguardando aquelas informações. É por isso que a gente diz, rapaz, eu ouvi, entendi tudo. Meus alunos às vezes dizem, professor, eu entendo tudo em sala, mas quando eu chego em casa eu não consigo fazer. Por quê? Porque ele acha que aprendeu, mas ele só compreendeu o que eu estava explicando. Para ele aprender, ele precisa colocar a mão na massa. Ele precisa praticar. E quando ele começar a praticar e praticar, aquilo ali vai se tornar parte da mentalidade dele. E agora ele aprendeu e ele sabe. Ok? Então, isso é muito importante, queridos. Na palavra é muito importante. No agir com o Senhor é muito importante. Não é só saber o que Deus pensa a respeito de um assunto. É praticar. E quando você vai praticando aquilo que Deus diz, como, por exemplo, andar em amor com uma pessoa. A pessoa pisou no teu pé e você libera perdão. A primeira vez é tão difícil liberar perdão, porque ainda não faz parte da tua mentalidade. Você sabe que você precisa perdoar. Jesus já disse que a gente tem que perdoar, mas é tão difícil fazer, não é automático. Você tem que se esforçar realmente para fazer. Mas quando você perdoa o primeiro, perdoa o segundo, perdoa o terceiro, perdoa o quarto, pastor, vou ter que perdoar tanta gente assim. Jesus falou 70 vezes 7 por dia. Aleluia, é a mesma pessoa, né? Se alguém pecar contra a sua vida, 70 vezes 7 por dia, você tem que perdoar. Pergunta a alguém para você, ei, alguém já pisou no teu pé 490 vezes num dia só? Agora pergunta para ele, eu já pisei no teu pé. Eu já pequei contra você 490 vezes num dia só. Se não, diga para ele, então eu ainda estou no lucro. Eu ainda tenho crédito. Agora ele está dizendo, nem eu consegui fazer tanta raiva a ela num dia só. Vá anotando quantas vezes você precisa perdoar, queridos. Depois de 490, aí você pode dizer ao Senhor, aumenta a minha fé, Jesus. Mas isso é muito importante, queridos, porque é a sua prática que vai definir a sua mentalidade. Jesus está dizendo, venha e aprenda de mim. Eu quero ir com você para Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Quantos abriram? Aleluia. Versículo 6. Versículo 5, na verdade. Versículo 5 diz: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É interessante, queridos, que nós vemos isso, né? Esse texto, ele parece um texto assim até difícil,
Mas no versículo 5, ele diz: os que se inclinam para a carne, eles cogitam das coisas da carne. Por que uma pessoa se inclina para a carne, queridos? Porque a sua mentalidade é carnal. Eles cogitam das coisas da carne. A mentalidade é carnal. Pastor, quem tem uma mentalidade carnal é só uma pessoa que não aceitou Jesus? Não. Qualquer pessoa que não renovar a sua mente, a sua mentalidade pela palavra de Deus, essa pessoa continuará tendo uma mentalidade carnal. E se ela tiver uma mentalidade carnal, as suas ações também serão carnais, porque a sua mentalidade define as suas inclinações. Então, se a minha mentalidade é carnal, as minhas inclinações são carnais. Se a minha mentalidade é espiritual, as minhas inclinações são espirituais. É isso que a palavra está falando aqui. Os que cogitam das coisas, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o espírito, cogitam das coisas do espírito. Está comigo, queridos? Então, você precisa transformar a sua mentalidade pela palavra de Deus, para que você possa viver a palavra de Deus. Eu lembro que eu tenho um colega que dizia que o pastor Buddy, né? Ele falava que o pai dele era o homem mais carnal da igreja. E ele disse, Tadeu, né? Dizia, rapaz, Tadeu é a pessoa mais carnal que eu conheci na minha vida. O pastor Buddy dizia que Tadeu foi a pessoa mais carnal que ele conheceu na vida dele. Agora, Tadeu era crente. Crente carnal. Crente que se inclinava para cá. Graças a Deus, existe jeito para a carnalidade. E não é o novo nascimento. Como? Às vezes a gente vê uma pessoa, queridos, que está vivendo uma vida tendo muita dificuldade em uma área, pecado ou outras coisas mesmo. E você diz, rapaz, essa pessoa precisa aceitar Jesus. E ela precisa aceitar Jesus. E quando essa pessoa é assim e já é crente, você vai dizer o que para ela? A Aurélia já tem uma frase aí, depois você pergunta a ela. Mas quando uma pessoa é crente e ainda vive na carne, ainda vive com uma mentalidade carnal, queridos, você vai dizer essa pessoa precisa aceitar Jesus? Sabia que tem gente que pensa que ela precisa aceitar Jesus e que não aceitou ainda? Não, essa pessoa não aceitou Jesus, não. Porque se tivesse aceitado Jesus de verdade, ela não vivia desse jeito, não é possível. Eu acho que não é predestinado. Alguns pensam assim. Mas não é uma questão de predestinação, queridos. Não é uma questão de ter aceitado Jesus ou não tem nada a ver. É uma questão de mentalidade. Essa pessoa precisa renovar a sua mente. E para renovar a mente, ela não é suficiente ela saber o que deve ser feito. Ela precisa começar a se colocar dentro de um processo de prática das coisas que ela tem ouvido na palavra. Ela precisa se tornar um discípulo de Cristo que está aprendendo a viver conforme o Mestre. Então isso é uma prática diária. Quando você aprende a dirigir, mais uma vez esse exemplo, você está lá aprendendo, você sabe como é que você passa a marcha primeira no carro. Coloca o pé na embreagem, passa a primeira, vai tirando. Mas no começo parece que é tão difícil, parece que são tantas coisas para fazer ao mesmo tempo. Meu Deus, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que dirigir, eu tenho que colocar o pé na embreagem, eu tenho que colocar o pé no freio, eu tenho que passar a marcha, eu tenho que entender o tempo da troca de marcha. E quando tem uma ladeira, eu ainda tenho que fazer meia embreagem. Ainda tenho que olhar para os carros, ainda tem as motos. Jesus amado. Eu tenho que me preocupar, já é difícil para eu dirigir e ainda tenho que me preocupar com os outros que estão errados. Você percebe que são muitas coisas para fazer, mas quando você começa a praticar, com o tempo essas coisas se tornam automáticas.
Você nem pensa mais que existe embreagem, nada, você só entra no carro e dirige. E libera perdão ainda para as pessoas que passam na sua frente. Então, queridos, o mesmo jeito é a palavra de Deus. Você sabe o que tem que fazer, e no começo parece que é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E que você não vai dar de conta. Mas você vai dar de conta. Você vai dar conta de cumprir a palavra de Deus. Como, pastor? Eu vou conseguir fazer muita coisa, tem que orar. Meu Deus, tem que ser guiado pelo Espírito. Tem que andar em fé. Ainda tem que dar dízimo e oferta. Ainda tem que perdoar os irmãos. É muita coisa, tem que ir para a igreja. Não, é coisa demais. Tem aquele membro que o cara diz, rapaz, eu já fiz muita coisa errada, mas a coisa mais difícil que eu inventei foi ser crente. Parece difícil, queridos. E é difícil a menos que você entre no processo de fazer. Agora, quando você começa a enfrentar as dificuldades iniciais, aí você vai ver que algumas coisas que no começo é difícil, depois vai se tornando parte da sua vida. Porque agora houve uma mudança de mentalidade pela palavra. É o que está escrito no capítulo 10, capítulo 12, na verdade, né? 4 capítulos depois, diz, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, eu também peço para o pessoal do louvor já suba. Rogo-vos, irmãos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Como é, querido? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação da mente, queridos, é da sua mentalidade, é de toda a sua forma de pensar. Ok? Não é só da imaginação, é da sua maneira de pensar. São os seus pensamentos automáticos. É aquilo que já vem à sua mente antes de você premeditar, mas sobe automaticamente. O que você precisa fazer nessa situação? Ok? Lembra Pedro? Quando chegaram para prender Jesus, qual era a mentalidade de Pedro? Guerra. Sacou a espada, cortou a orelha de Malco, o soldado. A mentalidade, queridos, tem a ver com aquilo que você age, a forma como você reage às situações. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você renova a sua mente em uma área, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nesta área. Aleluia. Se você renovar a sua mente, a sua mentalidade no seu casamento, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no seu casamento. Pastor, como é que eu vou renovar a minha mente no casamento? Eu tenho que imaginar um casamento perfeito e agora eu vou chegar no meu quarto e eu vou imaginar. Eu imagino o meu casamento tudo lindo. Meu marido vai entrar em casa com um buquê de rosas. Ele vai tirar o sapato antes de entrar na casa. Ele vai tomar um banho e vai colocar a toalha para secar. Não é nem o cabelo, vai botar para secar. E depois vai botar para lavar. Ele vai acordar de manhãzinha silenciosamente. Vou imaginar essas coisas e tudo será perfeito. É imaginação? É não, queridos. Renovação de mente tem a ver com o que a palavra de Deus fala e o que você está fazendo. Eu vou começar a praticar o que eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que praticar. Eu vou precisar começar a liberar perdão. Eu vou começar a orar na minha casa.
eu vou guardar um ambiente da minha casa, eu vou começar a criar elos de unidade dentro da minha casa. Então, intencionalmente, eu vou praticando a palavra de Deus. Eu vou começar a orar a Bíblia, eu vou começar a colocar louvores e cantar louvores aqui dentro da casa. Principalmente quando não tiver ninguém. Porque às vezes a gente quer colocar o louvor, queridos, quando tá confusão grande dentro da casa. Vamos botar um louvor aqui, para ver se as coisas melhoram. Aí tá lá os meninos, tava gritando tudo, agora já tá cantando louvor, gera uma tosse. Tudo, queridos. Deixa o pessoal sair, o menino foi para a escola, o marido foi trabalhar, agora eu vou botar um louvor. E agora eu vou louvar o Senhor dentro dessa casa. Aleluia. É uma situação que houve, queridos, e você entra no teu quarto sozinho, desliga a câmera do selfie, do celular, e você começa a orar. Você começa a falar com Deus, porque você sabe que a palavra de Deus faz toda a diferença na sua vida. É uma dificuldade que você está enfrentando na escola, às vezes de relacionamento com alguém, uma perseguição, um bullying, algo que as pessoas estão pegando no teu pé, e você sabe que não vai ser o confronto ali que vai resolver esse problema. Talvez só aumente. Tem horas que a gente precisa se posicionar, mas nem toda hora a gente vai se posicionar diante daquela pessoa, queridos. Alguns problemas você vai resolver no seu quarto de oração. Aleluia. E você vai se preparar. Está pronto, está firmado, fortalecido, para que coisas que te abalou naquele momento, agora nem te abala mais. Você vai ouvir, vai estar tranquilo. Aleluia. Sabe, a pessoa chega para você e começa a falar, esbravejar, e você, calma, você está bem? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Eu estou tudo bem, mas você está bem. A gente vai crescendo, amém, queridos? Gostaria que você ficasse de pé nesse lugar. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, e Ele quer afetar a nossa mentalidade, queridos. Não só os nossos pensamentos, mas toda a nossa forma de pensar. Porque o nosso espírito já foi grandemente afetado na nossa entrega de vida a Jesus. E se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus, para servi-lo como teu Senhor e seu Salvador, você vai ter uma oportunidade hoje ainda. Mas eu quero orar pela sua vida logo, pela vida de todos que estão aqui. Levanta as suas mãos e, com as mãos levantadas, fala com Jesus. Diga: Jesus, me ensina a praticar a tua palavra. Em quais áreas eu preciso ajustar coisas? São nos meus relacionamentos? É no meu trabalho? É na igreja? É no meu comportamento? Onde eu preciso fazer ajustes? É nos pensamentos ao meu próprio respeito ou a respeito dos outros? Em que área eu preciso intencionalmente mudar? Senhor, eu oro por eles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha, Pai, ajudá-los a transformar, Pai, áreas que estão impedindo o seu crescimento, o seu avanço, aquilo que está sendo uma pedra de tropeço na vida deles, Pai. Eu oro especificamente, Senhor, por pessoas que têm caído nas mesmas pedras e não têm desviado a rota. Eu declaro em nome de Jesus rotas sendo refeitas, onde sempre caía, buracos onde eles sempre caíam, pedras onde eles sempre tropeçavam. Eu declaro em nome de Jesus rotas recalculadas,
mudando a direção, mudando o caminho, para não tropeçarem mais nas mesmas pedras, nem que sejam palavras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, é o Senhor que nos guia. E eu te peço em nome de Jesus, a tua direção ficando clara, como no sol do meio-dia, Senhor, nos corações dos meus irmãos. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano caia por terra e que prevaleça o entendimento da verdade, o entendimento da palavra, a sobriedade, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, onde há fraqueza, brotando força. Onde há fraqueza, onde existe fraqueza, eu declaro em nome de Jesus, força brotando, crescendo, aumentando. Ah, Espírito Santo, eu te peço as chuvas do teu Espírito, as tuas chuvas descendo sobre as nossas vidas, como um orvalho cobre a terra, vindo sobre os meus irmãos, sobre as suas casas, sobre as suas mentes e corações, trazendo descanso e paz, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje que está aqui e gostaria de aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Todos podem sentar-se se desejarem. Mas se você está aqui hoje, você quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, ouviu essa palavra, ou quer voltar aos caminhos do Senhor hoje, só levanta a tua mão para que eu possa identificar e orar por você. Alguém hoje quer aceitar Cristo como Senhor da sua vida? Amém? Não vou insistir nesse convite. Quero até aproveitar, queridos, para te estimular a convidar pessoas para o culto e até para ir também aonde essas pessoas estão, seus amigos, e levar a palavra para elas. Estamos toda quinta-feira desse mês no culto foco, o culto da quinta-feira. O tema do culto é construindo as redes, porque no próximo mês nós vamos fazer várias ações evangelísticas e esse mês nós estamos te dando fundamentos de como você evangelizar e discipular pessoas. Então todos nós precisamos aprender mais sobre esse assunto. Até quem já é um bom discipulador, quem ganha vidas para Jesus, a gente precisa melhorar. Mas eu vou te dar só uma dica para você saber se você precisa estar aqui nos cultos de quinta-feira. Urgentemente, né? Se faz pelo menos um ano que você não ganhou nenhuma vida para Jesus, ou você não discipulou nenhuma pessoa para Jesus, você pessoalmente, é importante, é urgente você colocar como prioridade número 1, você está aqui toda quinta-feira. Está comigo, queridos? Porque ovelha gera ovelha. E sabia que ovelha tem ciclos? Ela gera ovelhas mais de uma vez por ano. Eu não sei se tem alguém aqui especialista em criação de ovelhas, mas eu acho que pelo menos 2 crias por ano uma ovelha dá, né? E isso aqui é veterinário. Pelo menos 2 crias, e algumas ainda são gêmeas. Diga isso para alguém para você, diga aí. Você precisa dar pelo menos 2 crias por ano. Pastor, que negócio é esse? Eu sou homem. Não, você é ovelha de Cristo. 2 crias pelo menos por ano. Você precisa ganhar pelo menos 2 pessoas para Jesus. E discipular. Você não pode ser aquela ovelha que dá a cria e deixa lá e vai embora. Deixa o bodinho lá berrando. Cadê minha mamãe? Cadê meu progenitor? Não, você precisa nutri-lo até que ele possa se firmar sozinho. Está comigo, queridos? Aleluia. Isso é uma propaganda dos cultos de quinta-feira.
Então venha, há uma unção específica para isso, amém, querido? Se prepara, venha, é rápido, é um culto dinâmico, vale a pena você estar aqui. Eu quero orar pela sua vida também, você que está aqui com alguma dor. Se você chegou aqui com alguma dor ou algum relatório de enfermidade, fique de pé no seu lugar. Quero orar por você. Amém. Pastor Juarez. Como é o nome dele? Orar por um primo pastor Juarez chamado Felipe, que a vértebra foi esmagada. Todo sábado, 11 horas da manhã, queridos, eu tenho um compromisso onde a gente faz uma live de cura. É maravilhoso. E ontem, pela manhã, tivemos um testemunho tão bonito na live. Uma pessoa disse que semana passada estava assistindo a live com a sua mãe. Ela estava internada. E a mãe dela estava sem conseguir fazer xixi de jeito nenhum. E nem estava conseguindo com sonda, não sei se estava conseguindo nem colocar a sonda para ela fazer xixi. E ela estava assistindo a live, e assistindo a live, na hora da live ela começou a fazer xixi. Foi assim que terminou a live, ela começou a fazer xixi, queridos. Isso é maravilhoso. Há um poder disponível para curar pessoas hoje, para fazer milagres. E vamos orar por Felipe, amém? Pai querido e amado, nós oramos, Senhor, unimos a nossa fé com a do pastor Juarez em favor de Felipe e declaramos em nome de Jesus a vértebra dele sendo restaurada. Eu declaro em nome de Jesus que ele não vai ficar sequelado por causa dessa vértebra. Eu declaro em nome de Jesus milagre acontecendo na vida de Felipe agora, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar. Também quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo. Você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Você pode aceitar e receber o batismo hoje. Nós temos conselheiros que estão por aqui, Jair e Isabel. Alguém quer receber o batismo no Espírito Santo, queridos? Com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Se você deseja, só levanta a sua mão. Você já vai sair daqui batizado no Espírito Santo. Não é por Isabel e Jairo, não. Quem batiza é Jesus, amém? Mas Isabel e Jairo serão canais de Deus para alcançar a sua vida. Amém. Quero orar pela sua vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus que cada palavra que o Senhor falou aos nossos corações hoje, Pai, essas palavras fiquem bem firmes no nosso coração e que elas se levantem poderosamente, Senhor, alcançando as nossas vidas, Pai. Que ao sairmos daqui nas nossas casas, elas se tornem prática no nosso dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua palavra se tornando estilo de vida em cada pessoa que está aqui e até os meus irmãos que estão em casa, ouvindo essa palavra, que eles possam praticá-las, sermos operosos praticantes, bem-aventurados em tudo o que realizarmos, em nome de Jesus. Queridos, vão em paz, sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Deus é bom.